Nós não morremos e não temos lá ninguém à nossa espera. Ora bem, tu, rapaz, vamos lá ver. 5 velhinhas na passadeira. É? Visto. 5 velhinhas a ajudar a passar, não é atropelar. Não é? E esse tipo de contabilidade, ninguém está lá, exatamente, ninguém está lá à nossa espera para fazer isso. Mas está lá alguém para nos ajudar a dizermos os passos que demos, os que demos certos, os que demos errados e os que deixamos por dar. E aqueles que conseguimos evitar de dar também de forma errada. Não numa postura de julgar-nos, mas não bem, tu agora estás no lugar 2415, vais ter que esperar, agora nasces daqui a 32 anos. Ou nasces daqui a 100, ou nasces daqui a 2 dias. Não existe isso. Cada um tem o seu processo próprio. A caminhada, sendo conjunta, é uma caminhada individual. Cada um de nós tem o seu espaço, o seu tempo, em que se prepara para voltar no tempo correto. Com as pessoas certas. E então, no plano espiritual, depois de fazerem estas análises ao passado, muitos de nós têm a possibilidade, nem todos, mas alguns têm, a possibilidade de fazer planos. No fundo, que é aquilo que nós fazemos todos os dias. Ou quer dizer, penso eu, não é? Alguns fazem planos, ou não? Ninguém faz planos. Também é uma coisa que nós deixamos. É ir andando. Exatamente. Como é que vai? Vamos andando. Agora vamos um dia de cada vez. É um dia de cada vez, não é? Vamos andando e a Deus louvando, não é? A ver se Deus nos dá mais umas benesses. Então, depois deste primeiro processo de avaliação, temos a possibilidade de ter um processo de preparação. Alguns. Aqueles que não têm capacidade para fazer isso, têm lá quem seja capaz de processar esta informação e de programar por eles uma nova vinda. Não é? O que é muito interessante também. Porque muitos de nós realmente não têm capacidade para isto. Primeiro porque nem sabem que são espíritos desencarnados. Muita gente desencarna, o corpo morre, melhor dizendo, muita gente morre-lhes o corpo e eles continuam encarnados. Não é? Continuam a tentar escovar os dentes, continuam a tentar a ter as rotinas do dia-a-dia, a tentar falar com as pessoas com quem vivem, a influenciar o mundo, o meio em que estavam inseridos. Porque ignorantes, e isto não quer dizer forçosamente inferiores, ignorantes não sabem que estão numa dimensão diferente. Então vivem de acordo com os parâmetros de vida que têm. E os parâmetros de vida que nós temos, muitas vezes, são parâmetros de vida apenas materiais. São parâmetros de vida muito rotineiros. Ora bem, à segunda, às 6 horas ponho-me a pé, faço isto, faço aquilo, levo os miúdos ao não sei o quê, depois vou ali, papapá, aquela hora como, e a terça é a repetição da segunda, e a quarta é a repetição não é? Até à sexta. Ao sábado algum descanso, mas este sábado é exatamente igual ao sábado anterior. E o domingo é exatamente igual ao domingo anterior. Então vivemos destas rotinas, grande parte da população, rotinas materialistas. E eu não quero que com isto seja considerado propriamente pernicioso, como materialistas não no sentido de consumo de matéria, mas mais componente mais intelectual, ou para este rapazinho que aqui está, que tem este histórico todo, porque isso está tudo gravado, não é? Ora bem, o melhor para ele é isto, é nascer perto destas pessoas, neste país, neste corpo, neste género sexual. O melhor é ser homem, o melhor é ser mulher, o melhor é ser saudável, o melhor é ser estropiado. É? Há uma série de coisas que eles resolvem por nós e que se encarregam de nos levar até lá, ao bercinho. Está pronto. E está entregue à bicharada, não é? E volta a reencarnar. Somos capazes de fazer e de que ainda não somos capazes de fazer, traçamos novas diretrizes. Ora bem, eu na encarnação anterior tinha programado, por exemplo, o quê? Ajudem-me. Alguém me ajuda. O que é que nós podemos programar? Não foi uma ida ao supermercado, não é? Programar de ser um bom professor. Pronto. Vamos para o campo das atividades profissionais. Ser um bom professor. Das duas uma, ou eu posso realmente, enquanto encarnado, direcionar a minha vida e tal, e fazendo as opções certas que me levem realmente um dia a ser professor,
Ou então posso me desviar antes de ser até professor. Porque na hora de escolher, não fui escolher realmente aquilo que eu estava programado para fazer, me tinha proposto fazer, mas escolhi outra direção qualquer. E então já não fui professor, logo não fiz aquilo, não é, supostamente que estava a pensar fazer. Mas também posso chegar a ser professor. Posso é não conseguir ser bom professor. E quem diz para um professor diz bom qualquer coisa. Não interessa o quê, não é? Na atividade que desempenharmos, não só profissional, mas também social. Bom pai, bom filho, bom neto, bom amigo, bom, o que for. E então, há muitas coisas que nós não conseguimos resolver. E ainda bem, não é? Porque eu acredito que não haja nenhuma, ou muito poucas possam ser as encarnações em que alguém programa tudo de fio a pavio e chega aqui e cumpre tudo na íntegra. Basta olharmos para nós no dia-a-dia. Quantas vezes nós fazemos planos para o nosso dia e chegamos ao fim do dia e da lista que fizemos 1 ou 2 pontos, ou nenhum, e fizemos muitos outros pontos que não estávamos à espera, ou cumprimos quase tudo, mas ficou ali alguma coisinha por fazer. Acontece-nos isto, naturalmente. Não é? Somos aprendizes na gestão do tempo e, enquanto espíritos, na gestão da vida. Estamos a aprender. Todos nós. Então, mediante isso, eu posso programar a minha encarnação. E então, começa logo pela escolha dos próprios pais. Não é? Quando os filhos dizem, há uma frase muito engraçada que os filhos costumam dizer e que é muito da boca para fora. Não é bem essa. Eu não pedi para nascer. Não é? Eu também disse isso algumas vezes. Confesso. Não é? Claro, principalmente quando estava em guerrilha, não é? Quando a gente fica em guerrilha com os pais, diz isso, não é? Eu não pedi para nascer. Se os meus pais me tivessem trazido mais cedo à associação, eu já não tinha sequer esse argumento. E eu hoje já não tenho esse argumento. Porque se calhar até lhes pedi para nascer. E eles se calhar até me fizeram um grande favor, um muito grande favor em acolher-me. Porque, digo-vos, para acolher uma besta destas, é preciso ter coragem. Ou ser maluquinho. Também é uma hipótese, não é? E eles acho que estão mais ou menos ainda... Não estou assim muito senis. Só um bocadinho. Não é? Pronto, houve ali um misto de loucura e de... Ou se calhar também foram enganados. Não é? Pode ter havido alguma ingenuidade. Então, provavelmente, eu pedi mesmo para nascer. Provavelmente, eu programei mesmo com eles serem meus pais. Não é? E eles comigo, eu ser filho deles. E teremos quem... Portanto, esta é a primeira grande escolha, não é? Quem são os meus progenitores? Quem são os meus pais? Então, pais e filhos estão logo numa ligação... É impossível separá-los. É pai para sempre. É mãe para sempre. Mesmo que o abandone à nascença. É pai. É mãe. Não é? Há ali um vínculo qualquer. E às vezes nós falhamos logo nessa primeira prova. Ora bem, o vínculo da paternidade. Abandonei-o logo. Já ali no caderno daquilo que ficou por fazer, já ficou da paternidade por fazer. Não é o fim do mundo. Porque outras oportunidades virão. Não é? Então esta história de nós vermos os erros de uma forma quase que demoníaca, não é? Meu Deus, o que é que ele foi capaz de fazer? Abandonou o próprio filho. Mas nós não sabemos o histórico daqueles espíritos. Nós não sabemos o que é que aquele pai, aquela mãe tem a ver com aquele filho. Não sabemos. Quantas vezes nós em reuniões de desobsessão, por exemplo, ou reuniões de intercâmbio mediúnico, aparecem espíritos a dizer: ele abandonou-me, eu odeio-os porque eles me abandonaram. E às vezes num trabalho de repescagem de memórias no próprio espírito, oh meu amigo, ora vê lá se isso aí só se fica por aí. Ora, vê lá se não haverá aí por aí mais outras histórias, não é? Ora, vê lá se tu também não terás feito alguma coisa. E muitas vezes esses espíritos, que pode ser um qualquer de nós, um qualquer, fazem um backup, não é? Ou um retrocesso às memórias e chegam, não é? Porque está sempre numa posição defensiva e porque quer ganhar o jogo e porque é egoísta e porque se acha a pessoa mais importante do mundo. É egocentrista, não é? Eu sou o centro do universo.
acha que tem sempre razão. E então responde com a mesma violência ou mais. Então não há vítimas nem algozes. Há pessoas. Há espíritos. Todos nós temos nódoas nas nossas toalhas. Não é? Como é que diz o ditado? Sobre o melhor pano cai a nódoa. Porque não há melhor pano. Há panos. As nódoas caem nos panos todos. Nos panos todos. E no nosso caso não são bem as nódoas que caem. Nós é que somos a própria nódoa. Não é? Ainda. Às vezes mais pequena do que aquilo que nós pensamos que somos e às vezes um bocadinho maior. Também nunca seremos muito maior. Não é? Estamos mais ou menos lá. Se a gente for honesta connosco próprio, sabemos bem o tipo de gente que somos. E somos pessoas. Então este tipo de planos, não é? Mais uma vez, dá mais uma machadada no acaso. Porque existir acaso e Deus em simultâneo não é possível. Não faz sentido. É a mesma coisa que dizer que existe Deus e o diabo. Quer dizer, que é isto? Duas forças, não é, da natureza, em que são tão poderosas uma como a outra. Ora bem, se Deus é Deus e é omnipotente, bastava que quisesse para que o diabo fosse. Não é? Fosse. Ó diabo, deixaste de ser. Não é? Bastava que quisesse. E é muito interessante também esta forma como nós vemos isto, não é? Lá está, sem pensarmos bem naquilo que estamos a dizer em termos racionais, que se nos questionarmos, isto faz realmente sentido, não é? Deus e diabo, Deus e acaso. O mais que eu posso dizer é assim, ora bem, isto há de ter uma causa. Eu não tenho a vontade de a estudar. E então não sei qual é a causa. Mas com certeza haverá causas. Porque não há efeito nenhum que não tenha uma causa. E nós somos a prova disso, e o mundo que nós vemos todos os dias é a prova disso. Nós todos os dias constatamos isso. Não é? Os movimentos que fazemos, o ar que respiramos, o nosso coração a bombear o nosso sangue, os alimentos que ingerimos, o sol que apanhamos. Eu sinto o calor, não é porque o sol está do outro lado do planeta. Eu sinto calor porque o sol está à minha frente. Porque o sol irradia calor, irradia luz, e eu sinto os efeitos do sol. Se ele estiver voltado para a Austrália, não sinto. Isso é que seria um belo acaso. Ora bem, eu estou aqui, estou a sentir o calor do sol, não é? Assim, umas curvas manhosas. Não é? Por acaso a luz até faz alguns movimentos, mas não faz assim um movimento tão acentuado, porque senão enjoava nas curvas. Não é? Então, neste processo todo, nós acabamos também por selecionar os pais e acabamos por selecionar o nosso próprio corpo. É incrível isto. O corpo que nós temos, por mais perfeito ou imperfeito que seja, é escolhido por nós. É escolhido por tudo aquilo que fomos fazendo na nossa história e com a mistura depois da genética. E as possibilidades são tantas. São tantas as possibilidades que não existem duas pessoas iguais. Existem algumas pessoas parecidas. Existem traços genéricos. Não é? Mais ou menos caucasianos, os negros, os amarelos, os não sei o quê. Não interessa aqui para nada isso. Mas obedecem, não é? Quando a gente olha para os... Muito engraçado, aqui atrasado, nós temos a mania, nós, os caucasianos, de dizermos que os chineses são todos iguais. Não é? E então, são todos, não é? E então estava assim uma cena de correr e estavam os chineses a falar com duas pessoas brancas. E ele, ou beges, somos mais beges. E no verão somos mais castanhos também. Ou vermelhos. Nós é que somos realmente de cores, não é? De cores. Se levarmos um morro, ficamos negros. Ou azuis, azulados também. Se rebolarmos muitos hematomas, azulados. Verdes também, se ficamos enjoados, não é? E ficamos amarelos também, quando ficamos pálidos e doentes. Então, está o chinês a falar, ou o asiático, eles não especificavam, mas a partir de quando a gente vê um asiático é sempre chinês. Não é? Por sermos idiotas, não é? É sempre chinês. É certo que eles são muitos, não é? E então dizia assim o chinês, falava para um e enganava-se sempre no nome.
o chinês, e dizer assim, estás sempre os outros dois, estás sempre a enganar nos nossos nomes, não nos consegues reconhecer. Ele, não, vocês são todos iguais. Não é? Portanto, posto numa perspectiva completamente oposta à nossa, eles podem pensar precisamente a mesma coisa do que nós. Estes são os nossos parâmetros, são aqueles que nós estamos habituados a reconhecer os rostos. Nós somos capazes de reconhecer milhares, milhões de rostos. Mas se pusermos um parâmetro que nós não estamos habituados a ver todos os dias, vamos ter alguma dificuldade. Outra vez é o Xung Li ou o Ling Xung. Não é? Ficamos em quê? E eles exatamente a mesma coisa. Não é? É o Zé Mário ou o Mário José? Em que é que fica? É o Zé Maria ou Maria José? Em que é que fica? Não se sabe, não é? É exatamente a mesma coisa. Nós temos a presunção de achar que a forma como nós vemos o mundo é que está correta. Então achamos que os chineses são todos iguais. E não são. E não são. Nem nós. Então as potencialidades, só em termos, dizem os geneticistas, e estes números revela-se com o tempo que quase sempre depois pecam por serem curtos. Dizem eles que as possibilidades em cada vez que há uma fecundação, o número de variantes que pode haver de corpos físicos é de 10 elevado a 40. Só em termos genéticos. Só em termos genéticos. Portanto, é muito zero. Não é? E eu não sei dizer o número que aquilo dá. Só sei contar até aos bilhões. Trilhões. Não é? Mas quanto é que é 10 elevado a 40? Então, o nosso corpo físico é mais específico do que a agulha no palheiro. É muito mais específico. É o leque de hipóteses que nós temos. Reparem, é como quando a gente vai pintar uma parede de uma casa, quando a gente pega naquelas amostras de cores, não é? Já fica baralhado, não é? Ora bem, este bege ou aquele bege, aquele branco, e a gente olha para aquilo, isto faz toda a diferença e não tem diferença nenhuma. Não é? Muitas vezes. É um leque de cores interminável para nós. E se nós fôssemos ao limite, a variação de cores é infinita. Infinita. Não é? Basta que a gente acrescente mais qualquer coisinha de qualquer coisa para dar já uma cor diferente. Isso é tão verdade que os pintores raramente conseguem fazer 2 vezes a mesma cor. Imaginemos agora em relação aos corpos físicos. Eu, naquela amostragem de possibilidades, tenho só um para mim. É este. Que deriva, para já, dos progenitores que eu tenho. Não é? Ora bem, se eu tenho 2 pessoas, a genética aí é, digamos que, inflexível. Há alguns mecanismos que não se conseguem controlar. Se nós temos 2 pessoas de olhos azuis, é impossível que dê uma criancinha de olhos castanhos. Impossível. A menos que o parteiro tenha tido... Exatamente. A não ser que tenhamos tido uma ajuda externa. Não é? Porque a genética aí não se consegue contornar. É assim mesmo. E quem diz esses pormenores, diz outros pormenores. É impossível 2 caucasianos, branquinhos, 2 nórdicos, darem uma pessoa negra, como aqueles que a gente vê, por exemplo, ali na África subsaariana, não é? Ali na zona do Senegal. Impossível. Assim como é impossível 2 pessoas também dessa etnia ou dessa cor dar 2 branquinhos loiros. Não é possível. Não é? Portanto, isso são questões genéticas. Juntando a esses 10 elevado a 40, que não me atrevo sequer a pronunciar o número que aquilo seja, juntamos mais um elemento que é, no fundo, o elemento essencial, que é este rapazinho que aqui anda. O nosso espírito. Nós, então, ao aproximarmos, ao programarmos a nossa nova experiência com aqueles novos pais, ou com aqueles pais que já são conhecidos de outras leads e de outras histórias também, e quando eles brincam aos pais e às mães, não é? Há ali uma conjugação de esforços, há um óvulo, há espermatozoides, e assim que façam amor ou que tenham relações sexuais, o espírito está ali prontinho para vir, não é? É agora. Feliz, não é? É mais um feliz, está prontinho para vir. E então, no meio daquele leque de escolhas que tem em termos de... Já tenho um óvulo, portanto é aquele, e às vezes aquele não serve e terá que esperar pela próxima ovulação. Não é? Então, no meio daquela conjugação de esforços entre espermatozoides e óvulos disponíveis, ele escolhe um. Não escolhe com os dedos. Não vai lá, ora bem, é este. É este. Não.
São milhões de espermatozoides também que são soltos numa relação sexual. E o espírito está ali, com todo o seu arquivo e com toda a sua carga energética, com tudo aquilo que ele é. Não é? E eu sou feliz e irradio felicidade. Mas eu posso ser uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, e de repente entro aqui e os outros olham para mim e venho triste. E sentem a minha energia. O que é que se passa com aquele rapaz? Hoje passa-se alguma coisa contigo. Nós somos capazes disto só pelo olhar, muitas vezes. Não vamos, nem sequer nos questionamos em porquê é que isto acontece. Como é que eu sou capaz disto? Mas eu sei. Eu vejo, eu sinto. Mas sentes como? Não sei. Sinto. Porque nós somos mesmo isto. Nós geramos campos energéticos, campos vibratórios à nossa volta. Nós irradiamos não só o que somos, mas irradiamos também o estado em que estamos. E os outros, quando eu começou o emissor, o outro está numa posição oposta e é o receptor, recebe o que eu lhe transmito. E então essa carga energética, por linhas grossas, muito grossas, que é o suficiente para nós aqui, se calhar até um bocadinho esticado. Nós, quando reencarnamos, libertamos a nossa energia, irradiamos a nossa energia. E essa energia, num complexo reencarnatório, faz a seleção por afinidade do espermatozoide certo. E então energiza, vitaliza o espermatozoide que está mais de acordo com o meu nível vibratório, energético. Então é aquele espermatozoide certinho, aquele é que é o certo. Ou pelo menos é aquele que, neste leque de opções, mais se coaduna com o meu tipo de necessidades ou com os planos que eu tracei. E um dos planos que eu tracei, por exemplo, é poder passar por uma situação de doença, uma cegueira, sem membros, sei lá, tanta coisa, não é? São tantas as opções. E muitas vezes, que azar! Nasceu estropiado. Foi por acaso. Mas que por acaso qualquer? Já agora então deixamos Deus, que é Deus, deixa os seus filhos ao acaso? Nem nós, que somos tão atrasadinhos, não é? Ou pelo menos a maioria de nós. Deixa os filhos ao acaso? Nem nós. Quanto mais Deus, que é infinitamente mais perfeito do que nós. Não é? Não é tão mais infinitamente, mas é muito mais. Muito mais perfeito do que nós. Muito mais sábio. Muito mais capaz de amar. Já diz o ditado que não cai uma única folha de uma árvore sem que Deus saiba. Pode parecer insignificante, mas eu acredito que seja mesmo verdade. É assim. Algo que é infinitamente perfeito tem que ser infinitamente dotado de capacidades de cognição e de amor. Não é? Então não nos deixa ao acaso. E entrega-nos, pelo contrário, entrega nas nossas mãos a faculdade de gerirmos a nossa própria vida. Ao pormenor. Então, eu estou com os pais certos, com o corpo certo. Este é que é o corpo que está mais de acordo com aquilo que eu preciso. No meio deste leque de opções todas imensas que existem. E então, depois de todo aquele trabalho, que nós nos demos, tanto de avaliação como de programação, cá vimos nós, não é? Feios como abodes, a maior parte das vezes. Horríveis, horríveis. Cheios de melaço, não é? Parece manteiga. É verdade, é verdade. É verdade. Não é? Hoje as mães já não precisam de lamber os filhos. Já têm enfermeiras que lambem. Não, que têm enfermeiras que lavam. Não é? Já não... Mas eles são mesmo feios. Nós somos mesmo feios. Mas chegamos. E como somos assim tão pequenininhos, ai que fofinho. Ai que lindo. Por algum tempo nós ficamos assim, de repente, assim meios... Precisamos de óculos, vá. Não é? Há ali uma fase em que precisamos de óculos. E é horrível chegar a um bebê e ver o quanto ele é feio e dizer à mãe, ai é tão lindo.
não é? É muito chato isso, não é? Não concordam? Ai, que lindo que ele é! A maior parte das vezes, Jesus, o que é que aconteceu com este rapaz? Ele terá caído de um prédio, ou descarrilou um comboio e apareceu isto. Acontece isso muitas vezes, não é? A Cláudia Schiffer. Imaginam a Cláudia Schiffer a nascer, não é? Toda... Mas é assim para todos. É assim para todos, não é? E nós, de repente, aquilo parte-nos o coração, é aos pais e aos outros todos, não é? E então aquilo cai-nos nas mãos e, ai meu Deus, não é? É algo divino, é uma das melhores experiências que qualquer ser humano pode passar. E só não pensa assim quem nunca foi pai ou quem nunca foi mãe, não é? Porque realmente é uma experiência única. Não vou dizer boa nem má, é uma experiência única, não é? Então lá chega ele, o viajante, que era espírito errante, há bem pouco tempo, não é? Pronto para mais uma caminhada, pronto para dar mais uns passos, com os seus projetos, com as suas intenções. E eu vou fazer qualquer coisa. Alguns vêm mesmo para mudar o mundo. E não é? E é o mundo, muitas vezes, há um mundo antes do Cristo e depois do Cristo. Mas há muitos mundos antes de muitas pessoas. E há um mundo antes de muitos acontecimentos. O meu mundo foi assim, desta maneira, até ter conhecido aquela pessoa. Ou foi assim até ter lido aquele livro. E houve então o Ulisses antes disto e o Ulisses depois daquilo. E quem diz o Ulisses diz as outras pessoas todas. Nós a cada passo vivemos acontecimentos que criam um antes e um depois. E os acontecimentos podem ser bons na nossa perspectiva. Podem ser bons ou maus. Nos resultados eles são sempre positivos. Sempre. Trazem mudança. E a mudança é sinónimo, mesmo que às vezes possa não parecer, é sempre sinónimo de evolução. Sempre. Eu aprendi mais alguma coisa. Eu dei mais um passo, pequenininho, não sei, mas dei. Dei que, quando o Espiritismo diz que numa encarnação só se pode evoluir, o máximo que pode acontecer é ficar estagnado, a própria estagnação é força de evolução. Eu hei de ter que ficar ali parado tanto tempo quanto necessário, até que fartei-me de estar parado e tenho que dar mais um passo. Mas foi o tempo que eu precisei. Eu precisei de ficar parado ali muito tempo. Acontece isso também nas nossas vidas muitas vezes. Eu dá-me a sensação que este ano não andei nada. Estes 10 anos não andei nada. Eu hoje não andei nada. Não fiz nada. Fazemos sempre alguma coisa. Se não for mais, dei conta. Não fiz nada. Não é? E arranjo uma motivação para que no dia seguinte, ou no instante imediatamente a seguir, arregace as mangas e faça alguma coisa. Então vejamos, depois de tudo isto, e se cada um de nós, daquelas possibilidades todas, não é? Destas, se cada um de nós é único e tem um histórico único, isto é multiplicado pelo número de espíritos que existem. Então, isto não é nada. Não é suficiente para nós todos. Há muito mais opções, porque cada um de nós é único. Mesmo que tenhamos sido criados exatamente no mesmo momento e que tenhamos começado exatamente no mesmo ponto, não há um só de nós que tenha dado exatamente os mesmos passos. Impossível. Nós não fazemos isso numa vida, nem os gêmeos, não é? Nem os gêmeos, nem sequer os siameses, que apesar de andarem toda a vida juntos, cada um deles tem o seu pensamento direcionado para um lado e são diferentes e têm formas diferentes de pensar. Logo, se têm formas diferentes de pensar, onde tirar conclusões diferentes daquilo que vivenciam. Logo, onde caminhar mais ou menos, ou pelo menos de forma diferente. Então são seres diferentes, são seres únicos. Onde é que eu vou? Então, tudo isto no fundo, achei esta imagem espetacular hoje. Quando nós colocamos a questão, mas afinal, porquê é que eu vivo? Não é? Que objetivo é que me traz? Porquê é que Deus se deu ao trabalho de criar tudo isto e de fazer com que eu exista? Eu valho mesmo a pena. Não é?
passar por isto tudo, sempre as mesmas coisas, a mesma vida triste que eu tenho e tal. Ele não está muito contente. Ainda não conseguiu apreciar certas coisas da vida. Não é? Lá está, ele está a ver o ponto negativo. Mas há ali coisas positivas. Não é? Tomara ele, anos mais tarde, ter a oportunidade de fazer a mesma coisa. Então, porquê que nós vivemos? Isto é bem um exemplo daquilo do porquê que nós vivemos. É as mulheres aproveitarem-se dos homens. Não. O primeiro motivo pelo qual nós vivemos é porque Deus quer. Na sua infinita bondade, na sua infinita capacidade de amar e na sua infinita sabedoria, Deus quer. E Deus quis e nós cá estamos. E continua a querer, porque a toda hora aparecem novos espíritos, a toda hora aparecem pessoas novas. Espíritos novos. Mas também acontece isto porque nós temos que chegar, quando falávamos aqui, reencarna tantas vezes, até que chega à perfeição. Ele quer que nós existamos, mas não só porque quer. Não é por capricho. Deixa-me lá ter aqui alguma coisa com que me entretenha. Não precisa de entretenimentos. Quer, cria-nos e quer que nós sejamos felizes. Que sejamos perfeitos. E ao mesmo tempo, para que chegue à perfeição, sendo que a quer, e ao mesmo tempo que nos podia dar a possibilidade de sermos todos perfeitos, sem grande trabalho, não é? Ora bem, cria-te, és perfeito, cria-te, e ele pode tudo. Parte-se desse princípio, não é? Mas não. Ele entrega-nos a nós a responsabilidade e o mérito de nós próprios chegarmos à perfeição por nós próprios, através dos nossos próprios meios. Então nós temos todas as ferramentas possíveis e imaginárias que nos são necessárias para chegarmos ao topo do mundo. Para chegarmos à perfeição, sermos únicos, mas perfeitos e imaculados. E tudo isso com trabalho. Sempre com trabalho. Com dedicação, com estudo, com empenho, com dádiva. Então, para que cheguemos a essa perfeição que Deus objetiva para nós, Ele diz que nós temos de fazer a parte que nos toca na obra ou na criação. Cada um de nós tem de fazer a sua parte. E às vezes fazer a nossa parte é aguentar com outros às costas, não é? Pode ser isso. Ou então ir com eles de lado. Não sei. Ou estar mais atento a mim. Cada um é que sabe de si. Cada um é que sabe o que é que precisa de fazer para fazer aquilo que tem de fazer no contexto geral da criação. Daí que todos, sem exceção, temos como finalidade sermos úteis. Todos nós temos de sentir ou de aprender a sentir, se ainda não sentimos, de que temos valor. Ora bem, se eu estou aqui, se alguma coisa, que não é alguma coisa, é Deus, se deu ao trabalho, não é? Porque não é alguma coisa, não é matéria, não pode ser matéria. Se deu ao trabalho de criar uma criatura como eu, de me dar a possibilidade, não é? Quando já simples e ignorante, fui dando os primeiros passos, a aprender aquela mecânica toda da vida, a mecânica mesmo, não é? A respirar, a apanhar o sol, a crescer, por aí fora, e ir evoluindo ao longo de toda a caminhada dentro de todas as espécies até chegar a ser humano. E ainda não estamos no fim da meta, porque depois do ser humano há de vir outra coisa. Dizem eles, os anjos, ou os arcanjos, ou os querubins, não interessa, isso diz em português. Não é? O que interessa é o conceito. Espíritos mais evoluídos do que nós. Se Deus se deu esse trabalho, foi para sofrer. Que raio de Deus é este? Agora dedica-se a práticas sádicas. Deus não fez nada disso. Deus criou-nos porque quis para sermos perfeitos e para sermos felizes. E nós, para sermos felizes, temos de ser úteis. E nós sabemos isso. Cada vez que a gente faz alguma coisa da qual se orgulha, não é? Quando faz o bem por alguém, quando faz alguma coisa e que o outro ficou mais feliz, que ficou melhor, que criou melhores condições para a outra pessoa, é uma satisfação, não é? Fui eu que fiz isto. Claro que vem logo a vaidade a seguir, que depois vem, não é bem por aí. Mas pode vir
A satisfação pessoal, não há mal nenhum nisso. Eu fui capaz. Não precisamos também de continuar a ser anjinhos. Não é? Ou ingênuos. Ai, não, e tal. Não, isso não fui eu. Não fui. Não é? Não preciso de ficar vaidoso ou sei lá, histérico, não é, com isso. Mas fico ciente das minhas capacidades. Bem, eu isto já consigo fazer. Ótimo. Prova superada. Novos limites. Se eu conseguir dar este passo, novos passos tenho que dar. Porque não há passos, não é? Dei um passo e esbarrei. Aí pá, não tenho mais para onde andar. Não. Assim que eu dei um passo, abre-se mais um leque de novas possibilidades. Ora bem, se eu já consegui fazer isto, qual é o próximo? E nós vemos que isso também acontece connosco muitas vezes. Evolui até aqui, já não consigo fazer mais, não consigo aprender mais aqui. E nós muitas vezes damos reviravoltas nas nossas vidas, porque já não tiro mais nada daquela experiência. Preciso de experiências diferentes. Preciso de experiências que me façam evoluir e que me façam sentir bem. Deem mais um passo. Ou abrir mais um leque de opções. Alto. Já aqui muito por onde eu parti pedra. Não é? Então a gente pega mais um fioinho. Mais um novelo. Não é? Toca a desenrolar aquele. E é assim que a vida se vai fazendo. Há uma campanha antiga, não sei se se lembram disto, já tem uns anos isto, alguns bastantes, pai 20, se calhar não, era interessante juntar estas duas raparigas agora. Quando nós, as publicidades da Benetton, não é? Eram assim, e continuam a ser às vezes agressivas, polémicas, mas a polémica está na nossa cabeça, não é? Em que se fazia ali o anjo e o demónio, não é? E em que o anjinho, mesmo aquele estereotipado, não é? O anjinho loiro, de cabelo aos caracóis, o olhinho azul, e o demónio, não é? Tem os corninhos e tudo, não é? Tem tudo. Associar o branco ao negro e tudo mais, o branco é que é bom. E isto foi muito polémico na altura, não sei se se lembram. Sem ter que ser polémico, não é? Porque isto no fundo mexe com os nossos preconceitos. E muitas vezes nós olhamos para uma carinha laroca daquelas, ai que é tão linda, só pode ser um espírito bom. Isto é um anjo, só pode ser um anjo. E às vezes revelam-se autênticos diabos, não é? Quer dizer, no fundo somos todos belos diabos. É verdade, não é? Todos. E todos fomos. Se quiserem uma prova, falem lá, então os meus pais estão ali, não os deixem sair e perguntem-lhes como é que foi. Não é? E como continua a ser. Mas eu já não perguntei muito a eles, já tenho que perguntar a outras pessoas. E então estes estereótipos, não é? Mexem connosco. E ninguém nos diz ali qual é o espírito mais evoluído. Não é pela cor, não é pela cor dos olhos, não é pelo penteado, nem sequer é pela idade. Não tem nada a ver. Cada um de nós é o que é o espírito que é, não é? Se eles fossem todos bons pequenininhos, quando fossem adultos, seriam todos bons. E nós somos prova de que isso não é verdade. Somos capazes de algumas coisitas, mas não somos capazes de tudo ainda. Não é? Então, neste jogo de forças, só temos que ficar cientes de que, no fundo, todos nós temos a nossa própria identidade. Já vestimos várias vestimentas diferentes, não é? Cada uma delas dando um passo a seguir ao outro. E, no fundo, o resultado que nós conseguimos hoje foi este. Então, eu hoje sou o melhor de mim, por muito mal que seja. Eu sou o mais fixe que eu consegui ser até agora. Esta é a melhor versão de mim, até agora. Mas garanto-vos que a versão que amanhã vão ver vai ser melhor do que esta. Assim como convosco, como connosco, como com todos os seres humanos. De cada vez que nós vemos uma pessoa, essa pessoa é sempre melhor. Sempre. Nós muitas vezes não damos conta das evoluções. Nem nós próprios connosco, não é? Não anda em nada. Mas somos sempre melhores. Nós não ficamos parados. Nós queremos mudança. Nós queremos melhorar. Nós queremos evoluir. Porque só isso nos traz a felicidade. E muitas vezes vemos que ainda não é este o caminho. Ainda não foi aqui que eu consegui fazer isto direito. Mas tentamos. E nisso nós realmente tem que se lhe dar a mão à palmatória e tem que se nos fazer um louvor. Nós somos realmente muito
pacientes e somos muito persistentes. Porque, efetivamente, nós nunca desistimos. E a prova disso é que estamos aqui. Estamos aqui. É prova que não desistimos. Não é? E mesmo que aparentemente alguns ponham cobro à vida, fica a saber que não desistiu, não acabou. Vai continuar e vai ter de retomar. Não deu um passo para trás, estacionou ali fortemente. Não é? Arranjou ali um problema que vai ter de resolver. Mas é o problema que ele precisa de resolver naquela hora. E ele vai arranjar armas, vai arranjar maneiras. Ontem ligaram-me. Um senhor. Eram aí umas 5 da tarde. Estava a trabalhar. E então diz ele, olha, acho que não está aqui, esse senhor. Diz ele assim, olha, eu sou amputado de uma perna. E eu não sou daqui, de Braga. Estava-me a ligar para Braga, não é? Mas eu queria saber se o senhor hoje podia encontrar-se comigo. Porque eu já como é que ele disse? Já ganhei, ou já tive. Achei estranho aquela forma de falar, porque até parece que não foi ele que fez, não é? Já tive 5 tentativas de suicídio e estou pronto para ter outra. Ora bem, se é uma tentativa é porque não vai conseguir, à partida não vai morrer. Não é? Já tive 5 tentativas de suicídio, eu precisava hoje mesmo de falar consigo. E eu disse, olha, sabe, mas eu estou a trabalhar. E eu posso falar consigo amanhã. E de repente o homem mudou de... Ah, é? Olha, e como é que faço para estar consigo? Olha, nós temos uma associação, temos reuniões de atendimento e nós estamos disponíveis para o ouvir às 7 horas, neste horário. E ele, sim, e como é que eu vou? Eu não tenho como ir. O homem não era de cá, era de Coimbra, chegou a Braga. Mas não conseguia vir de lá de Braga, dali da Avenida Central para aqui. Como é que ele terá chegado de Coimbra cá? E eu disse-lhe, olha, o mais que nós podemos fazer, que é aquilo que nós fazemos sempre, é proporcionar a boleia. Não é? O senhor diz-nos onde está, nós passamos para o ir buscar. E vem connosco de carro e a gente atende na associação. Se quiser, fica já combinado, eu responsabilizo-me por ir buscá-lo, ou então ligo até estava a pensar na altura a ligar a Noémia e tal, não é? Combinámos, até combina com a Noémia e tal, e a lateral, que ela vem para Braga, vem para a associação a essa hora. Está bem, então eu amanhã ligo a confirmar. Não me ligou. Não sei o que aconteceu. Não é? Mas, de qualquer forma, nós, não estando... Porque nós não salvamos o mundo, não é? De repente não vou, aí ligar-me, vou ali acudir aquele. E agora, outro, é acudir aquele outro. Não é? Não. Nós estamos aqui. O espaço está aqui. E nós é que temos que dar os próprios passos. Eu hoje vim pela primeira vez à reunião de atendimento, estavam aqui 12 pessoas. E umas com mais ou menos dificuldades, todas estavam aqui. E arranjaram meios de cá chegar. Mesmo que não fossem capazes sozinhos de cá vir, arranjaram maneira de alguém que os trouxesse, até podemos ser nós. Não é? Mas nós temos capacidade, independentemente das limitações que temos, de dar os passos que temos que dar. Nem que seja só com uma perna. Sem visão. Não é? Precisamos é de querer. E como diria aquela vozinha do costume, mas isto não é fácil. Não é? Pois não, mas não é impossível. Não é? Muito bem. Esse silêncio assim é por causa daquela câmara manhosa que ali está? Ou é por causa de não há nada a dizer? A gente depois pode meter assim aquelas vozes robóticas, naquelas, não é? Que ninguém consegue perceber nada, mas a gente mete as legendas, não é? Assim por baixo, o que é que ele estava a dizer. Depois também podemos inventar, que é fixe também, não é? Podemos dizer o que nos apetecer. Está tudo tranquilo? Pronto. Então, só nos resta agradecer por nos terem possibilitado esta oportunidade de poder partilhar convosco as nossas ideias e de podermos também nós, de alguma forma, tentarmos fazer aquilo que nos toca na criação. Neste caso, hoje foi esta atividade. E só temos de vos agradecer então por isso, esperando que todos nós possamos estar mais alertas,